Estamos aí numa série de pregações no livro de Oséias, um livro talvez um pouco desconhecido para alguns, para mim, um pouco desconhecido, visto que é um livro pequeno e está no meio dos profetas menores, né? Então, muitas vezes nós não atentamos muito, né, para esses livros pequenos, embora não é tão pequeno assim, né? Mas é interessante como que Deus usa, né? Me tocou bastante o livro de Oséias, pelo jeito que Deus trabalhou na vida de Oséias, usando o seu próprio casamento para mostrar o que estava acontecendo, né? Pelo menos ilustrar o que estava acontecendo com o povo de Israel. E hoje nós estamos no capítulo 6, ok? Lembrando que o tema do livro de Oséias é: o Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. O Senhor ama a Israel apesar do seu pecado. O tema que vamos pregar hoje é servindo a Deus em troca das bênçãos. Servindo a Deus em troca das bênçãos. Vamos ler o nosso texto, estamos no capítulo 6. Vamos ler todo o capítulo, 11 versículos. Diz o seguinte, os irmãos se coloquem de pé. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa benignidade é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue. Como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá, está assinado uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. Oremos. Grande Deus, eterno Pai, colocamos mais uma vez a nossa pessoa, tudo que nós somos, para a transmissão da palavra. Que o Senhor esteja com a minha boca e possa transmitir apenas as suas palavras. Que seu Santo Espírito seja o verdadeiro pregador e falando, convencendo, tocando em cada vida, tanto aqui presente, quanto aqueles que estão acompanhando pelo Facebook ou talvez YouTube. Abençoe cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Servindo a Deus em troca das bênçãos. Servindo a Deus em troca das bênçãos. Irmãos, para entendermos melhor esta mensagem com este tema, servindo a Deus em troca das bênçãos, nós precisamos lembrar de que Israel é como uma esposa infiel que vai atrás dos seus amantes para conseguir os bens materiais de que tanto gosta. Mas, e quando estes amantes já não suprem os seus gostos?
E quando os ídolos já não cumprem o seu papel? O povo, então, busca a Deus, conforme nós vimos na mensagem passada, no capítulo 5, versículo 6. O povo busca a Deus para ser abençoado, quando, então, os ídolos não dão conta, ou quando os ídolos não satisfazem. Na última mensagem, conforme o capítulo 5, versículo 15 também, vimos que Deus esperará, o último versículo, né, do capítulo anterior, Deus esperará o tempo em que Israel irá se arrepender e buscar novamente a sua face. Quando então entramos no capítulo 6, nós temos uma falsa impressão de que este tempo chegou, e podemos ver que é uma falsa impressão, podemos provar isso olhando o contexto do capítulo, onde vemos Deus confrontando este falso arrependimento de Israel. Deus confronta a falsa busca de Israel por ele, o falso amor de Israel por ele. Primeiramente, Israel demonstra um falso amor. Eles demonstram um falso amor para com Deus. E é interessante, né, a questão de demonstrar um falso amor, porque eu sempre digo, né, a gente sempre prega que o amor tem que ser demonstrado, não é verdade? E eu nunca parei para pensar que tem como você demonstrar um falso amor também. É o que aconteceu com Israel aqui nesse momento. Ele demonstrou um falso amor e Deus então mostrou isso para eles. Versículo 1 ao versículo 3 nos diz o seguinte: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará a vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Parece um texto muito bom, na verdade, para pregar sobre buscar a Deus, e eu mesmo já usei esses versículos, mas pelo menos o contexto não mostra isso. O contexto não mostra isso, nós vamos ver. Neste texto, irmãos, o profeta representa aqui os pensamentos e as palavras dos israelitas, que estão aqui basicamente em desespero, mas não estão arrependidos. Não estão arrependidos. Depois de sofrer muito e não receber qualquer socorro dos ídolos, Israel então se lembra do Deus dos seus pais. Eles reconhecem o castigo, mas não se arrependem, e mesmo assim tinham esperança de ficar sarados, mesmo sem arrependimento. Eles sabiam, irmãos, que a última esperança era o Senhor Deus. Eles sabiam disso, por isso eles precisavam voltar a buscar ao Senhor. Mas eles se arrependeram de sua infidelidade? Não. Eles não se arrependeram, pelo menos nesse momento. O profeta, aí, como eu já disse, né, falando como se fosse o povo de Israel buscando a Deus. Então eles não se arrependeram, pelo menos nesse momento, porque não há nenhuma confissão. Olha aí, e vê se tem algum tipo de confissão. Não há nenhuma confissão ou até mesmo reconhecimento de quão grave foi o desvio deles. Mas eles estão buscando a Deus. Eles estão buscando a Deus, sem arrependimento. Eles estão demonstrando um falso amor para com Deus. E o objetivo de Israel, irmãos, é receber o socorro. O objetivo de Israel é receber as bênçãos. Repito, mesmo sem arrependimento, mesmo sem reconhecer
quão grande, quão grave foi o desvio deles. O verso 2, irmãos, mostra que Israel achava que em poucos dias eles seriam restabelecidos a comunhão com Deus. Em poucos dias. Eles pensavam isso, né? 2 dias, 3 dias. E tem até uma ponta aí, né, para o Novo Testamento, esse 2, 3 dias, né, sobre Jesus, né, que ficou morto 3 dias, no terceiro dia ele ressuscitou, né, lembra isso. Mas eles estavam tão confiantes que achavam que logo estariam restabelecidos a comunhão com Deus. Mas isso, irmão, seria impossível, pois não houve o verdadeiro arrependimento, não houve o verdadeiro amor da parte de Israel. Como já aprendemos antes, Israel não conhecia ao Senhor. Conforme o versículo 4 do capítulo anterior, capítulo 5, Israel não conhecia ao Senhor, e por isso, quando você não conhece uma pessoa, eles não sabiam a maneira correta de buscá-lo. Eles estavam querendo buscar a Deus, mas sem consertar o passado, sem se arrepender, sem pedir perdão, sem reconhecer, e muitos fazem isso hoje, infelizmente. Então eles dizem no verso 3, então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Palavras bonitas, não? Eu já usei em várias mensagens. Palavras bonitas, mas sem entendimento, sem significado para eles. Mais uma vez, Israel mostra o seu real objetivo com tudo isso e com essas palavras bonitas. Qual que era o objetivo? A continuação do versículo: ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. O que a chuva fazia com a terra? O que a chuva fazia com as plantações? O que eles estavam querendo? O interesse de Israel era a chuva, pois ali havia produtividade, né, do solo, das plantações, e eles dependiam de chuva. E quando os ídolos não davam as chuvas, lembra que eles tinham rituais, cultos, até, né, coisa podre, né, orgias aos ídolos para receber chuva, e quando a chuva não vinha, eles buscavam a Deus, mas eles não reconheciam aonde eles estavam, o que eles fizeram. Não reconheciam quão grande, quão pesado foi o pecado deles contra Israel, contra o Deus de Israel, né? O Senhor nosso Deus. Quantas pessoas hoje, irmãos, agem da mesma forma? Da mesma forma, igualzinho. Eu ia brincar que nem igualzinho, né? Agem da mesma forma com Deus. Eles cometem grandes pecados, mas querem buscar a Deus sem arrependimento necessário. É como se fosse perfeito, sabe? Perfeitos na terra, só falta ser trasladado, né? Tirado daqui, de tão perfeitos que são. Eles fazem o que faz, não dá satisfação a ninguém, pastor não tem nada a ver com as suas vidas, né? Deus está aceitando tudo, está tudo bem com a minha vida, está tudo bem comigo, tudo bem com a minha família, tudo bem, eu estou bem. Mas o pecado está ali, não há arrependimento, mas eles estão buscando a Deus. Estão tentando buscar a Deus. É um engano, né, muito grande. É uma consciência totalmente deturpada, né? Se é que eu posso dizer dessa forma. Eles não confessam o quanto pecaram contra Deus, mas querem que Deus os abençoe. Eles querem que Deus os abençoe. E aí alguns, como Israel aqui, né, pensam que Deus deveria ficar feliz em recebê-los. É como se Deus fosse o coitadinho e as pessoas, os maiorais. Deus tem que ficar feliz, Deus está buscando ele, Deus está, né? É incrível.
São pessoas que não conhecem a Deus, como nós vimos aí, o povo de Israel, são pessoas que não conhecem a Deus. E digo mais, essas pessoas muitas vezes estão dentro das igrejas. Dentro das igrejas. Até igrejas evangélicas, até igrejas batistas, fundamentalistas, bíblicas, né, que pregam a Bíblia. Mas não conhecem Deus. Eles só querem as bênçãos. Eles só querem receber, eles só querem que Deus faça aquilo que eles precisam, mas eles não querem compromisso, eles não querem fugir do pecado, eles não querem confessar os seus pecados. E muitos desses têm palavras bonitas, fala bonito no culto, mas as palavras bonitas não têm significado nenhum para tal pessoa. Em segundo lugar, Deus então acusa ele. Deus os acusa de inconstância. Deus acusa Israel de inconstância. O versículo 4 ao versículo 6 nos diz: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porventura, porque a vossa benignidade, ou a sua bondade, o seu amor aqui, né? É como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que acontece o quê? Cedo passa. Passa rápido. Essa benignidade, esse amor, essa bondade, passa rápido. O que eu vou fazer com você, Efraim? O que eu vou fazer com você, Judá? Vocês não são constantes. Versículo 5, por isso os abati pelos profetas, pelas palavras da minha boca, os matei, e os teus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia, e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, mais do que os holocaustos. Nesses versos, irmãos, Deus responde à falsa busca, a falsa demonstração de amor dos israelitas, sem arrependimento. Deus responde a eles. Simplesmente Deus não reconhece a falsa confissão de amor de Israel. Israel faz a confissão de amor, palavras bonitas, mas Deus não reconhece, porque é falso. Pastor Glauco falou hoje, de manhã, lá na chácara, em Catalão, fake news, eu sei, naquela época não existia, mas é falso, e Deus não reconhecia isso. O problema é a instabilidade de Israel, e Israel sempre foi instável, a história diz isso. O amor de Israel é comparado aqui ao orvalho da madrugada, também a nuvem, que logo passa. Um amor inconstante, uma devoção inconstante. Infelizmente, Israel é vacilante e por isso Deus sempre usava os profetas para abatê-los, como diz aí no texto, usando palavras de juízo, palavras de morte. E muitos morreram. Houve muita morte pela desobediência, pelo desvio deles, por eles serem inconstantes. E Deus usava isso para corrigir, e eles sempre voltavam aos caminhos do Senhor. Deus diz o que quer aqui. Deus fala o que Ele quer. Já parou para pensar? O que Deus quer? Ele fala aqui. Fala claramente. Verso 6. Porque eu quero o quê? A misericórdia. Mas nós vamos entender o que é essa misericórdia aí. E ele diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Lembra que, se não me engano, no capítulo anterior, eles queriam levar sacrifício a Deus, mas da mesma forma que eles faziam com os ídolos, só para receber as bênçãos. E Deus fala para eles: olha, eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Misericórdia aqui, irmãos, é o mesmo que amor firme, fiel, constante, como muitos casais aí.
Irmão Paulino Mancida é um exemplo aí. Né? Ore pela irmã Cida, né? Já aí, né? O exemplo de constância, né? Estão juntos. Quantos anos mesmo, irmãos? 34 anos, a irmã Cida aguentando Paulino, ó. Né? Uma mulher de ferro mesmo. Estou brincando. Brincando aqui com o irmão Paulino. Mas, um exemplo, isso é um amor que Deus está querendo aqui. Eu quero é isso. Um amor firme, fiel, constante. Isso para com Ele, para com Deus. E não um amor que agora estou servindo a Deus, mas daqui a pouco passa rápido. Eu não estou mais. A palavra aqui significa amor firme, persistente, imutável, no cumprimento das promessas do seu concerto com Israel. O amor de Deus nunca mudou. Mesmo quando o povo falhava, Deus se mostrava fiel. O mesmo amor. Mesmo quando o povo era indigno, Deus continuava amando. Então é este amor que Deus quer. Embora Deus não falhe, né? Para nós continuar amando se Ele falha. Então, né, tem tudo para nós amarmos a Deus constantemente. E é muito parecido aqui com a graça divina, na verdade. Não é assim que funciona a graça? Né? A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos e ainda assim Jesus nos salva, ainda assim Jesus morreu por nós. Jesus está aberto a salvar qualquer pecador miserável que se arrependa dos seus pecados e entregue a Ele a sua vida, né? E peça a Ele para ser o seu salvador. Ele está pronto. Mas naquela época Deus falou, eu quero é misericórdia, né? Esse amor constante, amor firme. Não um amor que passa. Para de ser inconstante, Israel. Mas além de Deus querer aqui, irmãos, misericórdia, ou amor fiel e constante, Deus também revela querer algo mais. Querer o seu povo, que o seu povo tenha conhecimento dele. Novamente Deus mostra que o povo de Israel não conhece o seu Deus. E ele diz, eu quero é isso, conhecimento de Deus, conhecimento dele, mas que os holocaustos que eles usavam para quê? Para comprar as bênçãos divinas. Eles usavam os holocaustos, os sacrifícios para comprar as bênçãos divinas, para garantir a chuva, para garantir a plantação, para garantir aí a multiplicação dos animais. Esse conhecimento de Deus, que diz aqui a palavra do Senhor, né? Significa experiência pessoal da bondade, da compaixão, do amor imutável do Senhor. É uma experiência pessoal com esse amor, com essa bondade, com essa compaixão imutável do Senhor. É esse conhecimento que Deus quer, não só que Israel, né, tenha ou tivesse naquela época, mas que nós também tenhamos. Conhecimento de Deus, e não sacrifício, e não holocausto, e não trabalho. Nós muitas vezes pensamos, né, que nós trabalhamos, fazemos isso, fazemos aquilo, né, trazemos nossa oferta, nosso dízimo, e queremos, agora estou esperando, Senhor. O que você vai fazer? Servindo a Deus em troca das bênçãos, é o que nós estamos fazendo. É interessante, irmãos. Sabia que Jesus usou esse texto aqui, esse versículo, 2 vezes? Sabia que Jesus usou este texto 2 vezes, e as 2 vezes foi para com os mesmos tipos de pessoas? Primeiramente, ele usou quando estava aí comendo com os pecadores, e aí os fariseus chegaram e acusaram. Eles comem com pecadores, com essa ralé. E os fariseus eram os religiosos da época, eram os bonzão, né? Aqueles que tinham assim os olhos de quem servia a Deus na época. E aí Jesus, ele responde aí em Mateus 9:13, ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento.
Jesus está lembrando que Oséias falou lá no Velho Testamento aos fariseus, aos religiosos. Vocês precisam aprender o que diz lá em Oséias: misericórdia quero, e não sacrifício. O mesmo problema de Israel há tantos anos atrás, continuava nos tempos de Jesus, porque eles não aprenderam. Mas ele usa de novo essas mesmas palavras quando os discípulos aí colheram espigas no sábado, estavam com fome, foram lá, colheram as espigas e comeram, e era sábado. Aí vieram novamente lá, né, os fariseus, como sempre, né, e reclamou: opa, mas né, não pode, como é que pega espigas no sábado não pode fazer nada, nem comer, né? Tá certo, não podia colher, né? Eles colheram para comer, por isso que eu estou falando nem comer, né? Mas estou ilustrando aqui, irmãos. Mas olha o que Jesus respondeu para eles, Mateus 12:7, mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mais uma vez, então nós entendemos, irmãos, aí que essa questão do que Deus quer envolve muito as pessoas que se dizem religiosas, as pessoas que se dizem servir a Deus, seguidores de Cristo, porque muitas vezes nós ainda não entendemos o que Deus quer dizer aqui. Nós damos muito mais ênfase às coisas menos importantes. E muitas vezes nós fazemos como os fariseus, né? Infelizmente. Eu sei que tem muita coisa aqui, mas não é a mensagem. É só para lembrar, como curiosidade, que Jesus usou essas palavras para com os fariseus. Mas quantas pessoas hoje, irmãos, são inconstantes, são instáveis? Passa aí um tempo dentro da igreja e outro tempo fora da igreja. Um tempo dentro da igreja e outro tempo fora da igreja. Passa aí um tempo animadão, está na igreja animadão, opa, vou lá. E depois já está desanimadão, né? Tem que ir atrás, tem que correr atrás. E se volta para a igreja, ou se, né, vamos fazer isso, vou ver. Estou desanimado. Inconstante. E preste atenção, eu não coloquei aqui salvo ou perdido. Eu coloquei pessoas, porque não dá para saber se esses tipos de pessoas são salvas ou perdidos. Quantas pessoas são assim, constantes, instáveis, rápidos para tomar uma decisão, mas também ao mesmo tempo, com a mesma rapidez, abandonam tal decisão. São muito bons para falar em palavras bonitas, mas ao mesmo tempo são palavras vazias, sem significado e prática para a mesma pessoa. Falta-lhes o quê? Conhecimento de Deus. Não conhece, não tem o verdadeiro conhecimento, tanto de Deus quanto do amor que Deus mostra aqui. Misericórdia quero. O amor constante, fiel. Terceiro lugar, o resultado. O resultado nada mais é, como nós vimos aí, condenação. Condenação. Versículo 7 ao versículo 11, palavras duras, palavras fortes, que diz o seguinte: mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam iniquidade, manchada de sangue, como as hordas de salteadores que esperam alguns, assim é a companhia dos sacerdotes que matam no caminho, no mesmo consenso. Sim, eles cometem abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição, ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Também para ti, ó Judá,
está assinado uma cega, quando eu trouxer o cativeiro do meu povo. A palavra de Deus aqui compara a transgressão de Israel com a transgressão de Adão. A história de Adão é bem fácil, né? Bem conhecida, lá no Jardim do Éden. Adão, ele transgrediu a aliança que ele tinha com Deus, o qual trouxe condenação para toda a raça humana. Todos os seres humanos estão condenados ao inferno por causa de Adão. Mas graças a Deus veio o segundo Adão, Jesus Cristo. E enquanto que toda a raça humana está condenada, o segundo Adão, Jesus Cristo, providenciou a salvação. Então nós não precisamos mais ser condenados. Mas Israel aqui, ele é lembrado, olha, vocês estão transgredindo como Adão, a aliança. Deus tinha uma aliança com Adão e Adão quebrou essa aliança. Da mesma forma, Deus tinha uma aliança com Israel e Israel quebrou essa aliança. O afastamento de Israel de seu Deus resultou em vários tipos de pecado, conforme nós lemos aí, abominações terríveis, dos quais Deus não podia deixar impune. Deus não podia deixar impune. Nesta época, Israel queria servir aos ídolos, ele queria se entregar aos piores pecados, como nós vimos aí alguns, e Israel também queria sacrificar a Deus. Ele não queria perder as bênçãos de Deus. O resultado é que isto é impossível e a condenação chegará. E chegou, né? Chegou para Israel, conforme as profecias de Oséias. Chegou. Irmãos, hoje também tem muitas pessoas dentro das igrejas, mas ao mesmo tempo com seus ídolos em casa. Hoje tem muitas pessoas dentro das igrejas, mas cometendo os piores pecados possíveis. E ainda assim estão tentando buscar a Deus, seja aí, não sei, para ser salvo, ou seja, para receber bênçãos materiais. Mas o resultado é o mesmo que houve para Israel. Sem arrependimento, sem o verdadeiro amor, não há salvação, mas o resultado é a condenação. Condenação. E nós chegamos então à conclusão, irmãos, com algumas perguntas básicas, como sempre, né? Perguntas fáceis de responder. Fácil nada, né? Nós servimos a Deus realmente em troca de nada? Te lembra alguém do Velho Testamento que foi acusado de servir a Deus debalde, né? Ou seja, né, servia a Deus porque Deus dava tudo para ele, não servia a Deus por nada. Lembra de alguém? Irmãos, me assusta não, fala logo aí. Amém, fala alto aí, vocês me assustam. Deixa eu começar lá do beabá bíblico, né? Vamos começar a estudar, né? Fazer mais batalhas bíblicas para ver. Pensando. Jó foi acusado de servir a Deus. Olha, Jó serve ao Senhor, né? Deus falou: olha, meu servo Jó, reto, temente a Deus, desvia-se do mal. Mas Jó serve, aí o diabo falou: Jó serve ao Senhor, ele vai servir ao Senhor por nada? Debalde, né? Por nada? Né? Tem tudo. E aí que Deus dá, então, né? Tira tudo dele. E vamos ver se ele vai blasfemar. Talvez se fosse algum de nós, não sei, tinha chorado feio, né? Blasfemado feio. Se fosse algum dos inconstantes que nós falamos aqui, ou alguns dos que servem a Deus em troca das bênçãos,
Já era, acabou Deus. Deus morreu, né? Para mim. Eu sirvo Ele, olha o que aconteceu comigo. Morreu todos os meus filhos. Né? Eu fiquei sem nenhum bem material, né? O banco tirou, trazendo para hoje, né? O banco tirou tudo de mim. E agora estou com essa doença aqui incurável. Não quero Deus mais não. Mas Jó, o Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Servimos a Deus realmente em troca de nada, irmãos? Ou estamos aqui fazendo um joguinho, talvez inconsciente? Estamos aqui porque esperamos algo de Deus. Não estamos aqui por nada. Né? Eu estou perguntando. Como afirmação, eu estou perguntando. Temos demonstrado um amor verdadeiro, irmãos, ou uma falsa demonstração de amor? Lembra? Dava para enganar ali, né, Israel? Busquemos e prossigamos em buscar o Senhor. Será que temos feito a mesma coisa? Demonstrado um falso amor, né? Será que temos? Temos sido inconstantes e instáveis em nossa vida espiritual? E nós terminamos, irmãos, dizendo: sirvamos a Deus, irmãos, em espírito e em verdade. Sirvamos a Deus da melhor forma possível. Sirvamos a Deus com um amor consistente, um amor constante. Ou seremos condenados. Não diga a condenação do inferno, mas a condenação vai vir. Israel não deixou de ser o povo de Deus, mas sofreram demais. Sofreram demais. Nós cantamos hoje, né? Vaso novo. Quebra minha vida e faça de novo. Quando Deus faz isso, quebra a vida de alguém para depois reconstruir, não é fácil, não. Mas o bem futuro é muito bom, mas o momento de ser quebrado por Deus, esse tempo que Deus vai usar para quebrar a pessoa e depois, né, fazer de novo, não é fácil, não. E é basicamente o que ele fez com Israel, né? Através, conforme diz no último versículo aí, né? Do cativeiro. O cativeiro que chegou logo mais, né? Israel. Então sirvamos a Deus, irmãos, em espírito e verdade, sinceridade. Não se engane, não. Prove a si mesmo. Se o seu amor não é falso, se você não está demonstrando se você não está com uma falsa demonstração de amor. Vamos colocar de pé e vamos orar.